Você está comigo? Diga amém. Glória a Deus. Quem está feliz, diga amém. Não parece. Quem está feliz, diga amém. Glória a Deus. Então nessa noite, queridos, preste atenção, nós vamos falar sobre as armas da nossa milícia. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga: as armas da nossa milícia. Abra sua Bíblia, por favor, em 2 Coríntios capítulo 10. 2 Coríntios capítulo 10. Eu não li esse texto, eu tive que resumir um pouco agora no culto da manhã. E agora à noite eu vou liberar mais uma das armas, ou melhor, duas armas. Duas a mais do que foi liberado na parte da manhã. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4. Nós vamos ler o 3 também agora. Porque, embora andando na carne, não lutamos, não militamos. Quando você ouvir ali militar, ou melhor, militando, milícia, lembre-se de militar, exército militar, batalhas militares. Você está ouvindo? Somos um exército, amém, igreja? Então as armas do nosso exército não são carnais, porque embora, versículo 3, embora andando na carne, não lutamos, não militamos segundo a carne. Por quê? Porque as armas da nossa milícia, as armas do nosso exército, não são carnais, mas sim poderosas em Deus. Diga: poderosas em Deus. Então olha só, milícia fala de exército, exército militar. Um exército é aquele que trava as batalhas. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga: você não é coadjuvante na sua vida, você é protagonista. Amém, igreja? Tem gente querendo ser coadjuvante e viver a glória do protagonista. Você está me ouvindo, meu irmão? Diga amém. Porque as armas da nossa milícia não são carnais. E é por isso que muitas vezes as pessoas não alcançam a vitória. Porque embora andemos na carne, as armas que devemos usar para vencer as batalhas da carne são espirituais. Porque esse exército é espiritual. Você está entendendo essa palavra, sim ou não? E como é que são as nossas armas? São poderosas. Essa palavra poderosa é a mesma palavra no grego, a mesma palavra no original do texto de Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis poder. Fala de dínamos, dínamo, dinamite. A palavra dinamite vem desta palavra grega. Você está me ouvindo? Diga amém. Então nós estamos falando de um poder avassalador, um poder, algo que explode, que expande, que destrói. Como é que você acha que abriram aquelas, é a 101, né? Que abriram alguns trechos ali por dentro de alguns morros ali, para o lado ali de Osório ali. Como é que você acha que foi? Com reta escavadeira, com pá, com britadeira, com talhadeira? Não, meu irmão, foi dinamite. Tem certas coisas na nossa vida que só o poder de uma dinamite para arrebentar, para abrir espaço, para abrir caminho. E essa dinamite não é uma dinamite física, é uma dinamite espiritual, ou seja, o poder do Espírito Santo de Deus na nossa vida. As armas da nossa milícia não são carnais, porque se elas fossem carnais seriam fracas, seriam frágeis, seriam débeis, seriam falhas, muitas vezes escassas. Por isso que elas são espirituais. Por quê? Porque as coisas carnais são passageiras, são temporárias. As coisas espirituais, elas são eternas. Você está me ouvindo? Diga amém. E sim poderosas em Deus para quê? Para destruir. Diga destruir. Destruir fortalezas, anulando nossos sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Veja como a Bíblia quer que nós andemos em obediência a Cristo, obedecendo a palavra de Deus. Você está me ouvindo? Diga amém. Então, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas e toda a altivez
que se levante contra o conhecimento de Deus. Só até aí. O que seriam essas fortalezas? A gente, quando fala em fortaleza, a gente já imagina o que é um castelo, com muros na volta, com torre de vigia, com arqueiros em prontidão. Só que essa fortaleza aqui, e esse é o problema de muitas vezes nós não pararmos para ver o contexto do texto que nós estamos lendo. Aqui o apóstolo Paulo não está falando de guerra carnal, mas de guerra espiritual. Então, quando fala de fortalezas, não é uma fortaleza física, mas sim fortalezas espirituais. E nesse caso ainda aqui, mais especificamente, eu quero lhe mostrar, meu irmão. Se nós pegarmos essa palavra e formos direto no significado dela, do grego, nós vamos ver assim, ó, qualquer coisa que alguém confia. Ou seja, é onde você põe a sua confiança, aquela é a sua fortaleza. Se a sua confiança está no seu salário, no seu ótimo salário, no seu diploma, na empresa que você tem, na beleza que talvez você carregue e que talvez cative pessoas, nas habilidades que talvez você tem, ou você desenvolveu, ou que você recebeu naturalmente de Deus, eu quero dizer que a sua confiança ela tem uma data de vencimento. Agora, quando nós confiamos em Deus, que é eterno, a nossa confiança também passa a ser eterna. Porque a fonte do poder, a fonte da proteção é eterna. Você está me ouvindo? Diga amém. Então, olha, fortaleza, qualquer coisa que alguém confia. Só que nesse caso está falando de fortalezas mentais. Diga, fortalezas mentais. Então nós temos que entender que toda batalha espiritual, aqui está falando de batalha espiritual, as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim espirituais. Então está falando de batalhas espirituais. E eu quero dizer que as batalhas espirituais, o primeiro lugar onde elas começam é na nossa mente. Eu vou repetir. As batalhas espirituais, elas começam em primeiro lugar na nossa mente. Porque a nossa mente é o que? É a nossa alma, a nossa psique, a nossa razão, o nosso entendimento. E alma e espírito estão entrelaçados, porque alma e espírito saem, transcendem desta parte física, humana, que nós podemos enxergar, tocar. Você está me entendendo? Diga amém. Então quando o inimigo vem contra nós, queridos, a primeira coisa que ele mira é a nossa mente. Uma das armas mais violentas do inimigo é o desânimo. Quantas vezes nós vemos pessoas que começam bem a caminhar? Gente, todo mundo que começa a caminhar com Deus, por exemplo, essa jovem senhora que foi tocada aqui na terça-feira. Eu falo com todo o respeito do mundo, eu não a conheço, eu não sei de onde ela é. Mas ali Deus começou algo grande. Se ela permanecer, se ela continuar buscando, o que Deus vai concretizar na vida dela será grande. Por exemplo, o que Deus fez na vida da Dani, eu ainda falei para ela ontem à noite: Dani, isso tu não pode esquecer para o resto da tua vida, nesse testemunho que ela tem de milagre na área financeira. Você está me ouvindo? Diga amém. Então ali esse milagre, por quê? Porque quando nós abastecemos, preste muita atenção nessa palavra, quando nós abastecemos a nossa alma, eu vou repetir, quando nós abastecemos a nossa alma com a palavra de Deus, nós estamos ficando cheios da palavra de Deus. O que a Bíblia diz? Que a boca fala, o que está cheio, o coração é a nossa alma, gente. O coração está ligado à nossa alma, porque a alma, psique, emoções, sensações, sentimentos. E nós temos que estar tão abastecidos em Deus. Eu falei que dava para a gente falar um pouquinho mais à noite, porque o culto é mais extenso. Então, queridos, nós temos que entender que a nossa alma, o nosso coração, ligado à nossa mente, nós temos que cuidar e estarmos tão abastecidos de Deus, porque a Bíblia diz que o nosso coração, queridos, olha o que a Bíblia fala, ele é enganoso e desesperadamente corrupto. Por isso que o nosso coração, quando a gente vem aqui no culto, a gente recebe o toque de Deus, ou assistindo uma live, assistindo talvez um vídeo de um grupo de louvor, de adoração, o pessoal louvando, adorando, você recebe aquele toque, você recebe aquela unção, e daí você chora.
Você já parou para perceber que às vezes minutos depois que você foi cheio, e eu abro agora no nome de Jesus, eu oro para que Deus abra os teus olhos espirituais, assim como o profeta orou pelo seu moço, eu oro pela sua vida agora para que Deus abra os teus olhos espirituais, e tu comeces a perceber isso. Sempre que nós somos cheios de Deus, você pode esperar que na sequência, o inimigo vem tentando minar nossa mente, tentando trazer de volta um problema que talvez a gente esteja enfrentando em casa, um problema que talvez a gente esteja enfrentando dentro do bolso, um problema que a gente está enfrentando no trabalho, um problema que talvez a gente esteja enfrentando numa outra área, sabe? Ele sempre vai tentar, por quê? Eu chamo isso de cortina de fumaça. Cortina de fumaça, por que eu chamo isso? Queridos, tem um ditado aí, né, que é mentira. Isso é um sofisma. O ditado diz que onde há fumaça há fogo. Não é verdade não, no culto aqui tem fumacinha toda hora. Não tem fogo, é aquela maquininha ali. E é assim que o inimigo trabalha. Você é cheio de Deus, você recebe um renovo, você recebe um batismo. Durante uma canção, durante uma oração, você recebe um batismo do Espírito Santo ali, sabe? Você é cheio, você começa a se sentir vivo de novo, sabe? São renovadas as vontades de buscar a Deus, de orar a Deus, de andar com Deus, de estar na igreja, se envolver com as coisas da igreja. Na hora o inimigo, eita, tem que segurar essa mulher, tem que segurar esse cara, porque vai dar problema se ele começar a andar em fé. O problema é que o inimigo sabe o que nós muitas vezes desprezamos. O inimigo sabe que se nós andarmos com Deus, firmarmos pé, fincarmos o pé na presença de Deus, meu irmão, nada mais nos para. Nada mais te para, meu irmão. Se você fincar pé com Deus, nada mais para você. Só que o inimigo fica tentando formar essas fortalezas na nossa mente. Fortalezas que precisam ser quebradas. Às vezes fortalezas que são trazidas de anos. Fortalezas que talvez o seu pai, a sua mãe criou em você. Quando ele olhou para você lá no passado, de forma equivocada, ele olhou para você e disse assim: mas tu não presta para nada mesmo. Deixa eu falar para você, meu irmão, agora. Não mate o seu filho. Não mate a sua filha. Como assim, pastor? Como assim, profeta? Se você falar essas coisas para os seus filhos, você está matando eles emocionalmente, espiritualmente e talvez até fisicamente. Eu estou falando de coisas espirituais e eu estou olhando ali, tem uma psicóloga. Questão psicológica. Questão psicológica. Estou errado o que eu estou falando aqui, falando de psicologia. Está certo? Se você, porque, o que é uma criança? Com todo respeito, é como se fosse um computador novo. O HD está novinho, está zeradinho. A informação que você botar lá é o que ele vai processar. Você tem que ensinar o seu filho a ele ouvir um não, a administrar aquele não e tirar do não a força para alcançar o sim. Amém, igreja? Mas nunca fazer para o seu filho todas as vontades. Ele precisa ouvir não para aprender a lidar com o não. Se você disser sim para todas as vontades dele, você cria fortalezas nele, que são verdadeiros monstros na vida dele no futuro. Para não dizer verdadeiros demônios. Você está entendendo? Isso aqui é uma palavra que eu tinha que ter pelo menos umas 4 horas para a gente conversar, amados. Mas eu sei que o Espírito Santo vai me deixar falar em 3 horas e meia. Amém, amados? Tudo certo? Amém? Posso continuar? Essa igreja é muito bênção, gente. Não, mas não vou fazer isso. Olha para a pessoa que está falando, diga: fortalezas. A Bíblia está falando de fortalezas mentais. Fortalezas que às vezes foram criadas por outros. Fortalezas que às vezes nós criamos. Fortalezas que não só são lugares onde nós queremos confiar, mas às vezes lugares onde nós queremos nos esconder. Queremos nos esconder por causa de traumas do passado. Problemas de aceitação. Sabe, a pessoa ela não se sentiu aceita, às vezes lá na infância, numa única situação, ela não se sentiu aceita, e ela guarda aquilo na adolescência, ela fortalece
E o inimigo fortalece aquilo durante a juventude, e às vezes na maioridade, ou na maturidade, ou quando é adulto, não consegue fluir, às vezes nem nas palavras. Às vezes a pessoa é um enorme de um talento, mas não sabe se expressar. Você está ouvindo o que eu estou falando, essa palavra, sim ou não? Então eu vou repetir: as armas da nossa milícia são poderosas para destruir isso. Se você chegou hoje aqui com fortalezas na sua mente, as armas da nossa milícia são capazes de destruir isso. Não, essa não podia ser a sua reação. Então eu vou fazer de conta que eu não falei, eu vou repetir, e você vai reagir conforme esta verdade que está sendo falada aqui, amém, amados? Eu vou repetir: essas fortalezas que nós estamos falando, as armas da nossa milícia são poderosas para destruí-las. Nenhuma fortaleza pode ficar, meu irmão. Disseram para você que você nunca vai ser nada, é mentira. Disseram para você que você foi um erro, é mentira. Porque quando a Bíblia fala que nós fomos formados no ventre da nossa mãe de maneira assombrosamente maravilhosa, olha para a pessoa que está ao seu lado, essa piada não é minha, tá? Mas olha para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: uau, como você é assombroso. Tem ninguém que vai dormir no sofá. Mas nós fomos gerados de forma assombrosamente maravilhosa. Você está me ouvindo? Diga amém. Queria falar mais, mas vamos para sofismas. Sofismas. Olha só, sofismas. Sabe como é que começa? A primeira definição: contas. A segunda, cálculos. Sofisma, para resumir a história, é muito parecido com fortalezas. Mas sofismas nós podemos catalogar como uma mentira disfarçada de uma verdade. É aquele raciocínio lógico que diz, por isso que a criança: vinde a mim todos os pequeninos, que dos tais é o reino dos céus. Queridos, nós temos que ser simples, como as crianças, como as pombas. Você está ouvindo essa palavra? A criança, ela sabe que ela tem R$7 no bolso. Sabe? A criança, ela sabe, vamos supor, ela tem R$7 no bolso. Ela sabe que é tudo que ela tem, mas ela confia tanto no pai. Que a criança sabe que se ela ofertar aquilo, é o pai que a sustenta. E não vai faltar. Porque na cabeça da criança, o 7 menos o 7 na hora da oferta não significa 0. Significa a ação do pai para sustentá-la. Quando eu entendo isso, eu já não tenho mais medo de ofertar. Eu já não vejo mais o dízimo como um peso. Eu vejo como uma bênção, um benefício que Deus me dá, um privilégio que Deus me dá. E a minha oração, amados, hoje eu vou falar uma coisa aqui para vocês: eu não dou o dízimo. Eu tenho o prazer de anunciar a você que eu não dou o dízimo. Eu dou além do dízimo, como se fosse dízimo. E eu sei que é por isso que Deus me abençoa tanto financeiramente. Eu não dou o dízimo. Então é que o senhor dá o dízimo e daí soma a oferta? Não, eu dou mais do que o dízimo, como se fosse o dízimo, e assim eu dou mais ofertas. Já estou falando aqui, estou falando demais. Sofisma, então, cálculo, pensamento, uma razão. É tal como aquele que é hostil à fé cristã, ou seja, é todo o raciocínio lógico que se opõe à fé. Diga: todo o raciocínio lógico que me afasta da fé não me abençoa, me afasta da bênção. Você está ouvindo essa palavra, sim ou não? Porque às vezes nós calculamos: mas como é que será que o meu filho vai conseguir vencer, vai conseguir isso, vai conseguir aquilo? Meu irmão, é a historinha dos R$7. Oferta o teu filho ao Senhor.
Oferta o teu filho ao Senhor. Diga: Deus, eu entrego os meus filhos como oferta no teu altar. Como assim, profeta? Se você não entendeu, o Espírito Santo vai falar com você. Oferte o seu filho. Diga a Deus: o inimigo está querendo levar, então eu entrego para o Senhor. O mundo está querendo levar, as drogas estão querendo levar, eu entrego para o Senhor. Eu oferto os meus filhos, eu oferto a minha filha, eu oferto os meus filhos. Você está ouvindo essa palavra? Diga amém. Então, entenda, sofisma é uma mentira disfarçada de verdade. Tipo aquela coisinha assim, ó. É só uma criança, não tem problema que está com esse shortinho curtinho rebolando na frente da TV. É só brincadeira de criança, cara. É uma mentira disfarçada de verdade. Porque faz muito mal. Faz extremo mal. Não, mas está todo mundo ficando, não tem problema. Todo mundo fica na escola, todo mundo fica na faculdade. Tem problema. E eu fiquei sabendo lá que o filho do pastor, lá que a filha do outro pastor, que não, aqui na igreja, graças a Deus, não. Amém, amados? Em nome de Jesus. Mas eu estou sabendo que não sei o que. Mas é só um cigarrinho de maconha. Isso maconha não faz mal, cara. Tem um monte de empresários que usam. São pequenas concessões que nós vamos fazendo e que vão nos afastando da presença de Deus. Vão nos afastando da bênção de Deus. Gente, Deus não é um Deus bom, sim ou não? Deus não é um Deus maravilhoso, sim ou não? Sim ou não? Vai começando a suar, vai começando a colar a camisa. Deus é ou não é um Deus misericordioso? Pois é, mas esse mesmo Deus misericordioso diz assim, ó: se o meu povo, então não está dizendo se esse povo, não, está dizendo se o meu povo, esse meu povo que se chama pelo meu nome, o que tem que fazer? Se humilhar. O que mais? Orar e me buscar. E o que mais? Se converter. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, aí então eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados. Você está ouvindo isso? Então esse Deus que a gente, o diabo, ele usa, ele troca as palavras. Não, está tudo certo, cara, não tem problema a gente ficar meio bebum aqui, não dá nada, sabe? Porque afinal Deus nos ama. Ele ama as pessoas, mas Ele não ama o pecado, irmãos. Ele até pode tolerar, Ele até pode nos proteger, sabe? Talvez até a porção de Deus, de proteção dele com a gente até já esgotou. E aí a gente já não é mais um vaso de honra, a gente é um vaso de misericórdia. A gente está sendo guardado porque tem alguém orando por nós. Você está ouvindo o que eu estou falando? Então o favor de Deus está me alcançando, mas já não é mais porque eu estou alcançando esse favor. Esse favor está me alcançando mais ou menos uma relação Abraão, Deus e Ló. Abraão, Deus e Ló. Ló foi alcançado pelo favor de Deus. Por quê? Por causa da intercessão de Abraão, mas não por causa do jeito que Ló estava vivendo. Você está ouvindo isso, meu irmão? Jacó, depois de toda aquela história, vamos pensar só nesse momento. Jacó estava andando com Deus, queridos. Jacó estava debaixo de um favor de Deus tão grande, que o sogro dele, Labão, viu que tudo que ele botava a mão, Deus abençoava. E ele disse: olha, se eu achei mercê diante de ti, cara, não te aparta de mim, porque eu vejo que tudo que tu faz, Deus abençoa. Fica comigo aqui, porque eu quero ser próspero. Então, nós temos que entender, amados. Eu vou falar algo sem orgulho, sem soberba. E eu preciso que você seja espiritual para você entender. Deus colocou sobre nós uma unção de prosperidade, uma unção de multiplicação. E é por isso que pessoas que têm se colocado debaixo dessa cobertura, irmãos. Ló estava debaixo da cobertura de Abraão. Para de dizer que essa história de cobertura espiritual não existe. Leia um pouco mais a Bíblia, com a sua cabeça um pouco mais aberta e não tão bitolada pela religiosidade. Ló estava debaixo da cobertura de Abraão, por isso que ele foi alcançado e tocado.
Labão estava sendo alcançado porque a cobertura, por mais que Jacó, numa escala de autoridade física e humana, ele estivesse abaixo, mas a unção e o favor de Deus sobre Jacó era tão grande que alcançava até Labão, o seu sogro, que era um trapaceiro. Labão tentou passar a perna no pobre do Jacó, gente. Claro que Jacó estava ainda recebendo resquícios do que havia feito com o seu irmão, mas isso aí é assunto para outro dia. Você está ouvindo essa palavra, meu irmão? Então você quer prosperar, você tem que andar com quem prospera. Você quer profetizar, você tem que andar com quem profetiza, com quem é profeta, meu irmão. Você quer estar debaixo de uma unção de cura, você tem que estar num lugar onde você vê unção de cura. Não lugares onde, gente, às vezes você vê por aí, seminário de libertação. Aí você vai olhar para a vida do cara, nunca libertou ninguém, nunca expulsou um demônio. Como é que vai? Meu Deus, cara. Misericórdia, cara. Eu trabalhei bastante tempo, quer dizer, foi curto, mas com muita intensidade. Minha esposa está aqui, o Deus Todo-Poderoso está aqui. Eu entrei com muita intensidade no mercado financeiro, amados, há uns anos atrás. Inclusive Deus me prosperou tanto, Deus me abençoou tanto, que eu comecei a dar aula. Uma das minhas turmas, eu dava aula pelo Zoom, à noite, das 10 à meia-noite, eu dava aula. Uma das minhas turmas tinha quase 120 alunos. Tinha alunos meus que faziam, eu tenho gravado isso, então se alguém quiser, eu duvido, então eu mostro o vídeo. Tinha aluno meu que numa noite, às vezes fazia 5, 10, 15 mil reais. Tem alunos meus que se converteram durante as aulas dos cursos, e que inclusive congregam conosco, gente do Rio de Janeiro, gente não sei de onde. O Robson, esse que está toda a vida nas lives, ele é meu ex-aluno. Não vamos longe, né, amadão? Você quer ser abençoado? Sim ou não? Então você tem que se esforçar para andar com aqueles que são abençoados. Você quer subir de nível espiritual? Você tem que andar com pessoas que estão orando mais que você, que estão jejuando mais que você, que estão buscando mais, que são mais fervorosos que você. Senão você vai estagnar. Você está entendendo essa palavra, sim ou não? Então quebre estas mentiras religiosas que foram impregnadas na nossa mente. Mentiras religiosas. Desculpa a expressão horrível, mas é a verdade. Mentiras religiosas que nos tiram. Uma vez uma pessoa saiu da nossa igreja, amados, uma pessoa que eu amava, saiu daqui dizendo: eu não aguento que o pastor Samuel nos oprime, dizendo que nós temos que orar tanto. Eu achava que eu oprimia só o diabo, cara, com essa história. Não, estou falando sério, cara. Ai, o pastor Samuel fica falando que a gente tem que orar, orar. Eu falei para o Rafael, ele ouviu, ele veio e recebeu de Deus, irmão. Você está entendendo isso? Uma vez eu cheguei para uma pessoa e disse assim: você não, olha, eu como seu pastor preciso lhe dizer, você não pode deixar sua filha namorar com esse rapaz. Ah, mas por que? É um rapaz tão querido. Porque ele é do Ziriguidum. Eu nem precisava ter que falar um negócio. Só que a pessoa olhou para mim: eu também sou mulher de Deus, Deus também fala comigo. Eu disse: Deus ouviu tudo entupido então, irmão. Não, mas isso Deus vai usar lá na frente. Ah, fala sério, irmão. Tá certo, né? Então Jesus tinha que ter entrado no Ziriguidum também, para depois Deus usar ele lá na frente. Desculpa, Senhor. Então Jesus tinha que ter dito para os discípulos: ó, para vocês aprenderem depois poder ser usado, vocês vão ter que se meter lá no ocultismo, e daí depois vocês vêm aqui para poder expulsar demônio. Para com essa... Meu irmão, para. Vamos parar agora aqui, em nome de Jesus. Está vendo que a criança está tendo um comportamento sensual? Aplica nela todas as políticas da vara e da infância, da juventude. Amém? Deu para entender? Falei bonito aí para os políticos, politicamente correto. Aplica essas leis da vara, da infância e da juventude. Sabe, diz que tem uma vara na Rua Marmelo que é excelente, gente. Tem no bairro Guanchuma também, né? Mas diz que a da cidade de Maricá é tremendo o negócio, sabe?
Aquela vara da infância e juventude lá na cidade de Maricá é obediência total. Queridos, eu fui criado debaixo desse tipo de lei. Eu sei que se hoje eu tenho colhido algumas coisas, eu devo isso tudo aos meus pais. A Deus em primeiro lugar, óbvio, mas a eles que me criaram debaixo, não de uma opressão, amados, mas de uma repreensão celestial. A Bíblia diz que o pai que ama corrige o seu filho. Então pega o filhinho assim, sabe, e mete uma cirurgia plástica às vezes na orelha assim, sabe. Se você achar que está meio tortinho assim, está se inclinando para o lado errado, puxa para o outro lado assim, para dar uma ajeitadinha. Ai, pastor, está ensinando a bater nas crianças. Que bater, irmão? Outra coisa, eu estava vendo uma vovozinha. Quem é aquela vovó de Deus? Vai ser a vovó Cedulina. Ela falando assim, que na nossa sociedade é errado criança trabalhar. Não é errado, não. Eu posso dizer sim para a criancinha de 5 anos, pega o copinho de leite e coloca lá, ó, mãezinha, a avózinha está mandando, pega o copinho de leite e bota lá no coisinha lá do cachorro para ele beber, do gato. A criança vai lá, ela vai se sentir importante, ela vai se sentir participativa. Deixa o teu filho ficar cravado na televisão, sabe, no celular, no tablet, no iPad, você vai ver o que vai dar lá na frente, irmão. Bota ele para varrer um pátio. Bota o filho para lavar uma louça. Em nome de Jesus, irmão. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Seu filho, por exemplo, nossos filhos, o Estevão, está com 19 anos, cara, lava a louça todo dia lá em casa, não tem arrego. Timóteo ajuda a fazer mamá de menino Gandhi, que nem diz o Micael. Eles ajudam, porque é isso que faz um homem de verdade, gente. É isso que faz uma mulher de verdade. Hoje em dia as mulheres casam, não sabem fritar uma droga de um ovo. Sério, gente, ai, machismo. Não, estou falando que o meu filho lava a louça. Trabalhos do lar, coisas da casa, coisas do dia a dia. Senão vira aquele inferno. Aí depois vem encher o saco do pastor. Ah, nós temos que tratar coisa séria, sabe? Coisa séria, amado. Aí um marido que não se coça, mas parece um touro na academia. Levanta até o aparelho junto. Ai, bota cinto. Daí em casa não carrega um botijão de gás. A mulher que tem que carregar. Ô mamute, qual é que é, mano? Coisa esquisita. Sério, amado. Sério. Ei, vamos aterrissar. Amém, igreja? Estamos no planeta Terra. Nós temos coisas para fazer. Que nós andamos na carne. Mas a nossa luta é espiritual. E ela é travada na nossa mente. Você está ouvindo? Está sendo abençoado? Diga amém. Vamos para a última. Meu Deus, o tempo vai estourar de novo. Eu achei, não, agora está tranquilo de noite. Eu vou poder falar tudo. Que nada. Altivez. Muitas vezes o pessoal confunde altivez com questão de orgulho. Não é, gente. Altivez está falando de algo elevado. Altura, algo de espaço, uma estrutura elevada. Então, o diabo ele constrói, e aí nós chamamos, se você for olhando dentro da palavra no grego, você vai ouvir a expressão barreira. São barreiras que o inimigo cria. Cara, eu não vou passar nesse concurso, por isso eu não vou fazer. Você já entendeu que a gente acorda de manhã? Quem é que trabalha com vendas aí? Levanta a mão. Quem é que trabalha com vendas? Não importa que tipo de venda você faça, levanta sua mão. Levanta a mão, irmão. Está com problema no ombro aí, seja curado agora, levanta esse negócio. Sabia que todos nós que trabalhamos com vendas, você já acorda com o não? Você já acorda com o não. O não você já tem, então você tem que correr atrás do sim. E quando você ouvir o não, tem que ser a força para você buscar o sim de novo. E você vai de novo, e você vai de novo, e você vai de novo, e você continua lutando, porque Deus vai lhe abençoar, Deus vai lhe abençoar, Deus vai vir com o favor dele sobre a sua vida, em o nome de Jesus. Como é que a Dani já sabe disso, irmão? E tudo é vontade, tudo é vontade, tudo é vontade.
Tem um irmão aqui, gente, escuta essa. Eu ouvi o áudio do gerente dele dizendo: cara, olha só, a tua meta era 100 mil reais. Aqui na nossa equipe ninguém está vendendo, mas tu já está com quase 200 mil de venda. Ele está aqui no culto, tá? Ele está aqui no culto. Eu só não vou falar o nome dele. Que senão no final do culto vai ter todo mundo querendo fazer vale ali, né? Naquele corpício. Mas assim, ó, meta 100 mil, já estava com 200. O gerente disse assim: cara, se tu fechar 300, eu vou tirar do meu bolso para te dar uma bonificação. Mano, enfia os pés, vai de cabeça e atira, e mete esse trezentão. Só que o problema é que o ser humano, não, 200 está bom. Vai que eles aumentem a minha meta. Se aumentar a meta, você vai bater a meta de novo. Se aumentar de novo, você vai bater de novo. E se aumentar de novo, você vai bater de novo. Porque Deus estará sempre na sua frente. Seja fiel a Deus, honre a Deus, e Ele vai honrar você. A Bíblia diz: eu honro os que me honram. Então quebra essas fortalezas, esses sofismas, essa altivez, essas barreiras. Quem aqui tem vontade ainda de fazer um concurso na sua vida? Levanta aí a mão. Não, fica de pé em nome de Jesus. Fica de pé, irmão. Fica de pé, todos aqueles que têm desejo de fazer um concurso. Vai, fica de pé, isso, vamos ligeiro, cara. Nada pode impedir você, meu irmão. Nada pode, mas eu não tenho muita escolaridade. Não interessa, você vai estudar e Deus vai lhe capacitar, meu irmão, minha irmã. Estenda as mãos todos agora. Pai, no nome de Jesus, eu profetizo que essas pessoas que têm esse desejo de fazer um concurso, meu Deus, eles vão se inscrever, eles vão estudar e eles vão celebrar a vitória em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Você precisa quebrar essas barreiras. Você precisa quebrar essas barreiras. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: você precisa quebrar essas barreiras. Diga: você precisa quebrar essas barreiras. Onde é que estão essas barreiras? Estão aqui, ó. Eu nunca vou conseguir ser um médico, porque afinal não vou ter dinheiro para pagar, não vou conseguir comprar os livros, não vou conseguir estudar. Para de pensar assim. Como é que tem gente que, com todo o respeito do mundo e com toda a honra que é possível, tem gente que às vezes é filho de, falo com respeito, de catador de lixo, mas que consegue se formar em medicina, consegue se formar em direito. Onde é que foi o foco da vitória? Foi nas habilidades? Foi no dinheiro que ele tinha? Não, foi na determinação aqui, ó. Porque daí eu não posso nem dizer fé, porque não era, os caras não tinham fé, não eram cristãos, mas determinaram aqui dentro. Imagina, a gente pode determinar e ainda guardar fé aqui, meu irmão. Você tem o dobro de chance de qualquer um deles. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga: você tem o dobro de chances que qualquer pessoa aqui na terra. Meu irmão, você não está com vontade de amanhã acordar e trabalhar e destruir em nome de Jesus? Quem aqui tem o desejo de ser empresário? Levanta a mão aí. Já fica de pé então, já fica de pé. Mas a minha empresa vai começar muito pequeno, porque eu não tenho muitos recursos. Não desprezeis os humildes começos. Não desprezeis os humildes começos. Quem já é empresário, fica de pé aí. Você vai estender as mãos para baixa a mão todo mundo, por gentileza. Aqueles que desejam ser empresários, levantem uma mão. Os que desejam, fica a mão alto, bem alto, senão você não vai receber. Pode ter certeza que não vai receber. Levanta a mão bem alto, irmão. Isso, uma mão só. E agora aqueles que já são, levantem as duas mãos em direção a esses. Pai, no nome de Jesus Cristo de Nazaré, nós liberamos aqui nesta noite a autorização espiritual para essas pessoas, meu Deus, serem capacitadas fisicamente, emocionalmente, tecnicamente, dando a elas habilidades, assim como o Senhor deu habilidades para homens comuns lidarem de forma técnica, específica, especializada para lidarem com madeira, com ouro, com prata, com tecidos. Assim foi na construção do tabernáculo. Meu Deus, o Senhor está dando habilidades agora a esses homens, essas mulheres, habilidades que eles não tiverem, o Senhor vai dar a eles contatos com pessoas que vão dar a eles todas as condições técnicas, contábeis. Meu Deus, em um nome de Jesus, nós liberamos dos céus tudo que essas pessoas precisam. E se você recebe, diga amém.
Aleluia. E aqui eu termino a introdução da mensagem. É que aqui na igreja não tem estudo, né? Não tem ensino. Sai demônio da boca dessa pessoa. Eu vou só citar aqui, amados. Rapidão. Quais seriam as armas? Que a gente falou, né, de tudo, mas não chegamos ainda nas armas. Quais seriam as armas? A primeira, eu estou elencando essa como primeira, porque eu acredito, todas são de extrema importância. Diga, todas são de extrema importância. Só que eu preciso dar primazia para essa, mas por causa até de uma questão bíblica, de ordem bíblica. A primeira a primeira arma que nós temos, a palavra. A palavra de Deus, amados. A palavra de Deus. Quando Satanás se levantou contra Jesus para tentá-lo, como é que Jesus rebateu e o venceu? Com a palavra. Por que eu dou a primazia, o primeiro ponto, o primeiro lugar para a palavra? Porque a Bíblia fala lá no livro de João, no Evangelho de João, no princípio era o verbo, ou seja, a palavra. No princípio era o verbo, no princípio era a palavra, e o verbo, a palavra se fez carne, Jesus. Por que eu dou o primeiro lugar para a palavra? A Bíblia diz que todas as coisas foram criadas pela palavra. No princípio era o verbo, e a palavra, o verbo era Deus. E sem essa palavra, sem o verbo, nada do que foi feito teria sido feito. O texto original, nada do que foi feito se fez, ou seja, tudo foi criado pela palavra. Deus disse, haja luz. Foi a palavra em movimento. Haja luz e houve luz. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Tudo pela palavra, tudo pela palavra, tudo pela palavra. Manda-me com uma só palavra e o meu servo será curado. Manda-me com uma só palavra. Repita comigo, manda-me com uma só palavra. Meu irmão, um homem, uma pessoa pode não ter dinheiro para realizar um projeto, mas quando ele tem uma palavra de Deus, aquele projeto está garantido. Você pode não ter o dinheiro para chegar nesse projeto, mas se você tem uma palavra, esse projeto já está concluído, no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Quando o profeta foi mandado para Sarepta, ele não tinha dinheiro, a viúva não tinha comida, ela tinha só o quê? Um pouco de farinha, um pouco de azeite, e tinha juntado umas lascas de madeira. Ela disse, nós vamos fazer esses bolinhos aqui para mim e meu filho. Olha a expectativa de vida da mulher que Deus mandou o profeta. Ela disse para ele, comê-lo-emos e morreremos. Ou seja, nós vamos fazer esse pão com esse pouquinho de farinha, esse pouquinho de azeite, com esse pouquinho de lenha que eu juntei aqui, porque já vinham há dias com fome, há dias com fome, há dias com fome, há meses, há anos, sem chuva. Ninguém ali tinha condições, mas havia uma palavra, dispõe-te e vai-te a Sarepta, onde lá ordenei uma mulher viúva que te dê comida. A mulher só tinha aquele pãozinho. Nós vamos comer e nós vamos literalmente esperar a morte chegar. Quando acabar a energia, quando acabarem as substâncias liberadas por esse pequeno pão que nós vamos comer, vai chegar a hora da nossa morte. Aí, sabe o que o profeta disse? Eu vou orar para Deus multiplicar. Não, é isso que nós temos que entender. Um paizinho mundano, olha, minha filha, tu tem só 7 reaisinhos. Então o paizinho vai te dar mais uns reaisinhos. Só que porque está sendo ensinada dentro de casa e dentro de um lugar onde tem uma atmosfera profética, ela vem e expõe aquilo tudo, que era o tudo que ela tinha, e coloca aos pés do Senhor. E na mesma noite, diga na mesma noite,
ela recebeu muito mais do que 10 vezes mais. Uma criança. Aí Deus toca o coração da Ju. Não fui eu que fiz isso, gente. É algum satanás. Escuta. Olha só que loucura. Aí o Marcos e a Ju ouvem essa palavra. Vamos ofertar. Vamos ver então. Vou meter-lhe tudo. R$7. O sofisma diz o seguinte: essa igreja é coisa de ladrão, cara. Eles arrancam tudo que eles têm. Eles tiram o dinheiro das pessoas. Está vendo como pastor é tudo ladrão? A razão pode até dizer isso. Agora a fé trabalha a multiplicação. Gente, foi o próprio testemunho. Desculpa se essa palavra soa até meio espírita, mas eles é que estão imitando. Com todo respeito ao povo que curte esse entendimento aí. A gente não tem e não aprova, tá? Mas o próprio testemunho que foi contado foi materializado na vida deles. Se tornou real na mesma medida, na mesma proporção. Alguém vai dizer: e se eles tivessem R$7.000 na conta, profeta, o que aconteceria? Arrisca para você ver. Não tenho fé, nunca vai receber. Está na hora da gente transcender. É sério, amados. É sério, queridos. Ultrapasse essas barreiras, ultrapasse essas barreiras. Como é que uma criança ultrapassa? Aí ultrapassa e colhe, ultrapassa e colhe, ultrapassa e colhe, ultrapassa e colhe. Você está comigo? Diga amém. Primeiro então, a palavra. Você tem que ter entendimento da palavra. Profeta, é muito difícil. Pastor, é muito difícil. Ninguém está falando que é fácil, mas também não é impossível. Sabe por quê? A gente gosta de ler um monte lá no Facebook, no Instagram. A gente lê até no YouTube agora. Tem coisa, lugar para postar texto. Tudo que é lugar a gente lê. A Bíblia, eu não li porque é muito difícil. Sério, irmão? A Bíblia diz que o Espírito Santo vai estar do nosso lado para nos ensinar todas as coisas. Abra sua Bíblia e antes de ler, diga: Espírito Santo, fala ao meu coração. E ele vai falar. Prova disso, nosso bispo, lendo o livro de Atos, que ele já deve ter lido centenas de vezes, sei lá, diz que leu um texto que parecia que estava sendo a primeira vez. Foi ou não foi o Espírito Santo falando com ele? Sim ou não? O Espírito Santo vai falar com você, meu irmão. Você não vai mais, você não vai. Eu determino isso como profeta do Senhor em nome de Jesus. Você que quer mais de Deus, você nunca mais vai passar um dia inteiro sem comer deste pão, sem se alimentar da palavra. Você está comigo? Diga amém. Segunda arma, a oração, queridos. Gente, crente que não ora, não sobrevive. Crente que não ora, não se sustenta. Oração é alimento. Não é assim que a gente canta? Oração é alimento. Sei que eu não estou no tom que ele tocou, mas eu tentei o tom da música mesmo. Oração é alimento, irmão. Sabe, eu tenho certeza que você não tem como me dizer algo do tipo: não, olha só, pastor, teve um dia que eu estava arrasado, acabado. Eu orei com fé, sabe, eu me ajoelhei e eu levantei pior do que eu estava. Isso nunca vai existir. Porque quem ajoelha para orar tem um encontro com o provedor de todas as coisas. Quem se ajoelha para orar e abre o coração tem um encontro com o provedor de todas as coisas. Aleluia! Ei, meu irmão, quando Jesus estava no Getsêmani, e a Bíblia diz que a sua alma estava profundamente angustiada, o que ele fez? Ele ligou uma música de aventura. Não, ele dobrou os joelhos, e na oração ele recebeu forças para entregar a vida dele na cruz do Calvário. Gente, Jesus encontrou forças na oração para entregar a vida dele na cruz do Calvário. Você vai encontrar forças
para continuar lutando pelo seu marido, para continuar lutando pela sua esposa, para continuar lutando pelos seus filhos, para continuar lutando pelo seu casamento. Você vai encontrar forças para continuar lutando, e quem continua lutando no Senhor é mais do que vencedor. Não tem outra. Aleluia. Próxima arma. Eu já chamo a equipe toda de louvor, mas fiquem olhando para mim, por favor, aqui. Próxima arma, o jejum. Queridos, a grande mídia não quer que você jejue. Você sabia disso? Agora alguém vai dizer: nossa, esse pastor é da teoria da conspiração. Não, eles são. Eu sou da teoria bíblica. A grande mídia não quer que você jejue. Sabe por quê? Porque o jejum, ele deixa a pessoa saudável. Vocês ouviram o testemunho dessa irmã? Ela é uma senhora de baixa estatura mesmo, pesando 91 quilos, queridos. Ela sentia-se cada vez mais desanimada, cada vez comendo mais, cada vez se sentindo mais mal, cada vez contraindo ou desenvolvendo, melhor dizendo, desenvolvendo mais problemas físicos. Mas aí quando ela ouviu a palavra, quando ela ouviu o ensinamento aqui, amado, sobre jejum, ela disse: eu vou jejuar. Quase 20 anos de conversão e não jejuava, irmãos. Aí você vai me dizer, você vai ter coragem de dizer que o jejum não abençoa, meu irmão. Eu vou dizer mais: o jejum, ele abençoa espiritualmente e fisicamente. Se você estudar um pouquinho sobre jejum, você vai ver que o jejum, depois que o jejum um pouquinho mais longo, ele trabalha um processo de renovação, de restauração celular, meu irmão. Eu sei que nessa hora os améns eles são meio complicados, porque você já imagina aquela picanha bem gordinha sendo deixada de lado. Você imagina aquela pizza saindo aquela fumacinha e você não comendo. Mas eu vou repetir: o jejum lhe deixa saudável. O jejum promove renovação celular. Amados, escute, pessoas que tinham alto índice de açúcar no sangue, depois que começam a jejuar, começam a ficar mais saudáveis. O diabetes, né, que é a esposa do diabo, né, diabetes, né? O jejum mata a diabetes, ou seja, várias diabetes. Você está ouvindo essa palavra, irmão? É sério, até células cancerígenas, elas são destruídas pelas células saudáveis quando você está num jejum mais prolongado. Você está ouvindo o que eu estou falando? Existe um restart dentro do organismo quando você faz um jejum. Os processos inflamatórios do seu corpo, às vezes, eu estou cheio de dores nas juntas. Às vezes não é um problema de articulação, são processos inflamatórios que você guarda por causa da quantidade de toxinas que você ingere através de uma alimentação que nós temos, todos nós, uma alimentação ruim, inadequada, em horários errados, quantidades erradas e nas substâncias às vezes completamente alteradas. Jejuar é uma bênção, irmão. Jejuar é uma bênção, além de nos aproximar mais de Deus, nos afasta de problemas e até nos libera mais tempo longe do nosso último deitado, a última deitada. É sério, queridos. Você está ouvindo essa palavra, meu irmão? O jejum nos aproxima de Deus, ele mata a nossa carne. Vamos jejuar, amados. Próxima vez que nós colocarmos aqui, gente, vamos vir para o culto em jejum, venha, irmão. Mas eu não consigo. Essa irmã não conseguia 20 anos, irmão, 20 anos. 20 anos cristã, não conseguia jejuar. Ela tinha sofismas na cabeça dela. Ela tinha altivez, ela tinha barreiras. Ela tinha fortalezas de que ela não conseguiria. E de fato ela diz que quando ela começava ela passava mal, mas ela veio para um ambiente de destravamento, amados. Ela veio congregar num lugar onde nós cremos. Sabe que eles não dá para pregar sobre algo que você não crê. Uma vez um pastor chegou para mim perguntando, uma vez não, várias vezes, infelizmente: o pastor Samuel, o senhor crê mesmo nesse negócio de libertação? Aqui na minha sala, gente, crê mesmo nesse negócio de libertação, de cura, de milagre? Eu disse: mano, a nossa igreja, aquilo que nós cremos está pautado nisso. E eu só não quis falar para não humilhar ele.
Mas eu acho que ele é um teólogo, quer dizer, ele acha que ele é, né? Ele se chama teólogo. Só que nós temos que nos lembrar que o ministério de Jesus foi pautado nessas coisas. Se ele é o perfeito modelo da igreja, que igreja nós temos que ser, gente? Se não uma igreja que expressa milagres, que tem libertação. Você está me ouvindo? Diga amém. Queridos, a próxima arma. Desculpa eu estar me estendendo um pouquinho mais, amém, igreja? A próxima arma, a adoração. Meu irmão, Paulo e Silas, depois de fazerem a obra de libertarem aquela moça, o que aconteceu com eles? Foram açoitados em praça pública e foram jogados no cárcere. A Bíblia diz que Paulo e Silas, depois disso tudo, eles oravam e cantavam louvores ao Senhor. E por causa desta adoração, sobreveio um terremoto sobre aquele lugar, amados. Simplesmente eles foram libertos. Aqueles todos que estavam na volta deles também foram libertos. Você está me ouvindo? Diga amém. 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 A adoração liberta, a adoração restaura, a adoração aproxima a nossa vida, o nosso coração ao coração de Deus. Repassoria catarabai. Não existe a menor possibilidade, igreja, de uma pessoa desgastada, com o coração rasgado. Não existe a menor possibilidade dessa pessoa entrar em adoração e não ser renovada. Não existe a menor possibilidade de você hoje não entrar em adoração e não ser renovado, não ser restaurado, seu casamento não ser alcançado. Rebassuri, catarabassoia. Mas essa é uma palavra de alinhamento profético. Deixa esse alinhamento tomar o teu coração. Deixa esse alinhamento tomar o teu coração. E você vai entender que estas armas, elas são poderosas para destruirmos fortalezas, sofismas e toda altivez. Rebassuri, andalabassoia. E a última arma que eu vou liberar aqui hoje, que eu não tive tempo de manhã e hoje também não estou tendo. Misericórdia. Dízimos e ofertas. Você quer uma arma poderosa para você vencer financeiramente? Não é na oração. Eu vou repetir. Para você vencer financeiramente, não é somente na oração. Você pode orar uma vida inteira. Você pode orar e trabalhar uma vida inteira. Se você não destravar nessa questão do dízimo e da oferta, você vai ficar pedalando. Mas quando você vai olhar para baixo, você está numa bicicleta ergométrica. Ou você está numa bicicleta de verdade, mas ela escapou a correr. Você está ali e não sai do lugar. Você sabia que o dono de uma das maiores marcas que você encontra de material de higiene pessoal em todos os lugares do mundo, esse homem, ele prosperou, sabe como? Ele era fiel no dízimo. Deus começou a abençoá-lo e ele parou de ser fiel no dízimo. Ele aumentou. Ele começou a dar 20%. Deus começou a abençoar ele mais. Ele foi para 30%. Deus começou a abençoar ele ainda mais. Ele começou a dar 40%. Hoje, esse homem dá 90% e só 10% é o que ele fica. Ele inverteu, amados. Como é que ele chegou lá? Pela fé. Alguém vai dizer: profeta, então estão dizendo que eu tenho que fazer isso nessa igreja? Não, eu só estou lhe contando esse testemunho, para que você entenda que existem fortalezas, sofismas, altivez na nossa mente, ou seja, barreiras que nos impedem de alcançarmos aquilo que Deus tem para nós, porque nós ficamos com cálculos humanos, nós ficamos com pensamentos humanos. A Bíblia diz: pensar nas coisas lá do alto. Lá no alto, 1 mais 1 não é 2. Repete comigo: lá no alto. Lá no alto, 1 mais 1 não é 2. Queridos, nós vamos adorar agora aqui. Nós vamos usar esta primeira arma, não no número, não na ordem, mas nós vamos usar esta arma agora. Nós vamos adorar
e nós vamos orar. E eu sei que enquanto adorarmos, o Espírito Santo vai tocar na sua vida. Levante as suas mãos agora. Levante as suas mãos agora. Abra o seu coração, levante as suas mãos agora. Vamos adorar ao Senhor.